Vamos lá. Esse é o nosso grande companheiro, João Otávio Paz de Barros, né? Professor primeiro da Universidade Federal da Paraíba e depois da UFCG. Né? Fundador da ADUF, né? E até hoje a nossa retaguarda sindical. Né? É isso. A vanguarda, evidentemente, são os mais novos. Exatamente. Nós ficamos na retaguarda. E o João Otávio, ele deu uma grande contribuição na recuperação de direitos, né, que não foram logrados com a conquista da anistia parcial dentro da Universidade Federal da Paraíba. Ele, em 1999, na qualidade de membro do Conselho Universitário, representando o Centro de Humanidades, ainda da UFPB, ele foi o relator do projeto de anistia dentro da universidade. Né? Esse processo ele foi instaurado da mesma forma que está ocorrendo agora, como a celebração dos 20 anos da anistia. Isso. E gostaria de ouvir então teu depoimento. Bom, na época eu dava aula então no Departamento de Economia, lá do Centro de Humanidades, da UFPB, lá em Campina Grande, e eu fui eleito como delegado, né, como representante do Centro de Humanidades, o CH nosso. Eu fui eleito representante do CH no Conselho Universitário. E lá eu tive a oportunidade de, entre tantas outras matérias que em 2 anos que foi esse mandato de tratar, de ter oportunidade de tratar da questão da repressão política que tinha havido na época da ditadura aqui em João Pessoa, na UFPB. Né? Na época, enquanto eu estava lá no centro, no Conselho Universitário, fez-se o que a gente chamou de a retratação da universidade pelos males que a própria universidade tinha produzido, junto a professores, junto a alunos. Né? Eu, que não sou paraibano de nascença, e cheguei aqui na Paraíba em 1977, eu participei da luta pela anistia, porque eu conhecia muitos casos de injustiças, de perseguições, de maltratos e até de mortes, né, que a ditadura produziu na época. Mas o meu referencial ainda era o mundo lá do sul, né, era o que tinha acontecido em São Paulo, o que tinha acontecido no Rio. E nessa oportunidade, no Conselho Universitário, foi o momento que eu tomei conhecimento de que dentro da Universidade da Paraíba tinha havido também perseguições, enfim, ações da própria instituição da UFPB contra professores e alunos do seu próprio corpo. Né? O registro aqui do processo dá conta de que 85 alunos foram atingidos. Né? Na época, o reitor ele foi exonerado com a conivência do Conselho de Centro. Né? Eles avalizaram, né, a nomeação do interventor, ex-capitão do Exército, Largo Martins, que era médico, né? E foi o autor dessa façanha, né, na época, né? Através da delação de vários diretores de unidade, né? Estudantes, professores, a gente não tem registro nesse processo de funcionários, foram atingidos, mas a repressão não se limitou apenas a João Pessoa, ela também alcançou Campina Grande. Sim, né? Sem dúvida. Um dos que foi atingido foi o nosso companheiro Simão Almeida. Pois não, é isso. Esse, entre outros tantos professores e alunos que foram punidos, e por ninguém de fora da própria UFPB, foram punidos pelas pessoas que estavam no comando, que assumiram o comando da UFPB aqui mesmo. Né? E essa foi uma grande surpresa para mim, porque eu imaginava que toda a repressão tinha sido centralizada em Brasília, São Paulo e no Rio,
E quando eu cheguei aqui, eu pude ver o que está colocado, inclusive, no texto aí, através do qual o texto, e cerimônia e ato da UFPB, em 99, onde a universidade faz uma espécie de... assume a culpa pelos atos que foram cometidos na época e pede perdão, né? Mesmo que não tenha havido uma reparação, porque aparentemente, na minha compreensão, não havia reparação possível, já que os fatos estavam consumados e eram irreversíveis, né? Mas foi uma grande surpresa saber de que, vamos dizer, o espírito repressor estava presente também dentro da universidade, né? Então nós não eram só vamos dizer assim, os algozes, os agentes externos, os agentes externos, ou aqueles que estavam centralizando toda a repressão em Brasília, em São Paulo, no Rio, mas aqui também, entre a população da UFPB, havia gente que tinha essa disposição punitiva e que puniu e que prejudicou a vida de muitos, né? O que a gente observa, né, exatamente por esse registro aqui, é que o aparelho de Estado ele estava espalhado por todo o Brasil, por várias instituições, entre as quais a Universidade Pública, através das assessorias de segurança e informação, e contou com a conivência de vários professores, né, que honestaram com as estratégias golpistas. É isso. E um aspecto que eu acho importante relatar, recuperar, melhor dizendo, né, é que essas medidas excepcionais que foram adotadas no passado, que atingiram brutalmente a universidade pública, né, elas estão sendo reeditadas, né, elas estão sendo novamente implementadas dentro da universidade, quando professores que não foram escolhidos por seus pares para cargos de direção aceitam desempenhar esse papel, porque eles sabem que eles estão sendo colocados ali para implementar as diretrizes do atual governo. É isso. Esse foi um desdobramento que a história teve absolutamente inesperado. Quando nós participamos, vamos dizer, dessa retratação da universidade em relação aos males causados pela repressão aqui dentro da universidade, naquela época, em 99, eu não poderia imaginar que nós hoje estivéssemos no ano 2019 sujeito aqui a uma revivência de todo esse momento de repressão, esse momento onde uns colegas, autoridades da universidade voltassem a querer impedir o livre fluxo das ideias, né? Enfim, a polêmica, os debates, a discussão sobre os destinos da universidade, da Paraíba, do Brasil e do mundo, não, né? E hoje, infelizmente, essa questão se coloca, né, novamente como a universidade sendo ameaçada, né? Ameaçada novamente, tolhida de exercer o que me parece que é a grande função e a grande riqueza da universidade, que é a universidade como o local da discussão, do debate, da divergência, da polêmica, né? Tudo em função de buscar caminhos melhores para nós todos. E essas medidas, elas ferem a autonomia da universidade. A universidade ela não é dependente do controle democrático da sociedade civil, né? Mas o que está ocorrendo são intervenções, né? Intervenções que ferem, né, os rituais democráticos que foram conquistados pela comunidade universitária ao longo desses quase 30 anos. A universidade brasileira como um todo, inegavelmente, ela se democratizou. Ela pode apresentar desvios que são passíveis de correção, mas hoje nós temos uma universidade ainda, né, que está permeável à influência de todos os segmentos que dela participam. Perfeito. É isso. Realmente é um momento bem complicado que nós estamos vivendo agora, já que ainda há gente que quer impedir que as discussões, que as polêmicas, as divergências políticas se manifestem e tenham seu desenvolvimento
bom dentro da universidade. Bom, eu gosto de registrar também que o João Otávio limitou a atividade dele, a apresentação, pelo menos nessa intervenção, a contribuição que ele deu no tocante à anistia dentro da universidade. Mas o João Otávio também participou ativamente da luta pela anistia lá em Campina Grande. Foi. Participou do processo de organização do movimento docente. O João, algumas vezes, participou dos conselhos de representantes da entidade. Eu gostaria que também você falasse um pouco sobre isso, né? Qual foi, né, você ressalta-se como algo relevante dentro das suas contribuições no movimento sindical dos professores e na campanha pela anistia. A criação da ADUF, né? A nossa ADUF, a Associação dos Docentes, na época, me parecia uma coisa absolutamente natural e desejável, né? Para que os professores tivessem a sua própria entidade para manifestar suas opiniões, fazer suas demandas, enfim, constituir uma associação que representasse os professores. E eu tive realmente a chance, a oportunidade de participar daquelas primeiras reuniões onde nós, enfim, preparamos e construímos, né, o início da DUF. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso de ter participado daquele movimento que foi bastante importante na época e ainda segue sendo importante até hoje, me parece, embora hoje me parece que as nossas associações docentes tenham uma penetração, né, no próprio meio dos professores mais limitada, né, e inclusive uma participação na política como um todo, mas bem mais discreta do que naquela época teve, né. Eu acho que naquela época nós vivemos, eu acho que sempre achei uma coisa que se perdeu aparentemente na memória, que acho que depois da ditadura, a primeira greve de uma categoria nacional foi os professores. E todo esse movimento de criação das associações docentes, né, eu acho que elas fizeram parte daquele momento, né. Eu nem me lembro mais se o que veio primeiro, se foi a grande greve nacional, ou as associações de docentes. As associações de docentes então precederam e certamente contribuíram para fazer que aqueles movimentos nacionais se colocassem. Eu sempre achei isso relevante, pelo menos do ponto de vista que vale a pena ser registrado e preservado como memória das lutas, né, políticas das categorias, vamos dizer, dos trabalhadores. E as associações, elas foram criadas sob a forma de entidades civis, porque na época nós não tínhamos o direito de sindicalização, ela, na prática, né, ela consagrou a nossa atividade como sendo uma atividade de representação sindical. Tanto que hoje o Sindicato Nacional ele se configura como tal, né? Mas, de fato, algo que você chama atenção, a greve, que para nós trouxe um resultado extraordinário, né, que foi a absorção dos professores colaboradores, eram cerca de 70% dos professores da Universidade Federal da Paraíba, né, ela impactou profundamente, né, ela alterou, inclusive, a nossa própria identidade como professores, né. Nós não víamos como pessoas que vivêssemos no mesmo ambiente, nosso ambiente era muito restrito, a vida do departamento, a vida doméstica, e de repente aquilo criou uma unidade, uma convergência na ação, né, que se consubstanciou nesse salto de qualidade, que foi uma greve nacional, a primeira greve nacional realizada no Brasil durante o regime militar, da qual você teve, uma participação muito importante. Que é isso? Não, estivemos presentes, nós nos importávamos, né, nós queríamos a volta o restabelecimento da democracia, né, e as liberdades todas, então, como cientes dessa importância, nós participamos sim. A gente tem ressaltado muito, e aliás isso também está sendo enfatizado na realização desse evento, né, que a atualidade
da defesa das liberdades democráticas. Né? É isso. Essas liberdades, elas são inalienáveis, elas podem ser limitadas quanto ao alcance, né? Mas sem menor sombra de dúvida, por mais limitada que seja a liberdade alcançada coletivamente, né, ela é muito mais significativa do que a falta de liberdade, do que qualquer ameaça à sua efetivação. Então, gostaria que você concluísse com algumas apreciações suas. Não, eu acho extremamente oportuna essa comemoração dos 40 anos, né? 40 anos. 40 anos da anistia. Nesse momento, eu acho extremamente, porque da mesma forma que lutamos lá atrás para que as liberdades todas fossem restabelecidas, as pessoas que fossem prejudicadas fossem reintegradas, nós consideramos isso como uma espécie de precedente histórico, né, de que ainda hoje vale a pena e devemos lutar para que todo mundo tenha o direito de se pronunciar, de ter sua opinião política e exercer essa opção política livremente, sem nenhum tipo de restrição. Então, no momento, nós estamos vendo esses sinais de tentativas de repressão, institucionais ou não, mas tentativas num ar de repressão, enfim, e que nós devemos estar sempre alerta para resistir. E essa comemoração é uma oportunidade muito boa de tentar reavivar, né, ou manter viva essa chama de vida.